Olá, muito boa tarde. A memória de familiares e amigos falecidos é evocada de forma especial nestes dias, assim como a vida heroica de santos e santas que marcam a história de muitas pessoas. Tudo em torno de ritos, cultos e sinais que vamos ter presente na análise da liturgia de domingo, que propomos neste programa em cada sexta-feira. Hoje contando com a presença do Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura da Universidade Católica Portuguesa, e do Padre Samuel Guedes, diretor da Fundação Canónica Sílvia Cardoso. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa em dia de Todos os Santos, não é? E Padre Samuel, começava por lhe perguntar, a partir da experiência também que teve como pároco, não é? Mas que ainda foram alguns anos, acredito, de contacto nas comunidades, nas paróquias. Que importância têm estes dias, dia 1 e dia 2, nomeadamente a presença nos cemitérios e a evocação e a homenagem a quem já partiu? Sim, no norte do país, concretamente na Diocese do Porto, onde eu sou o padre, pois tem uma vivência muito forte. As pessoas procuram muito estes dias, às vezes até não são tão praticantes durante o ano, mas nestes dias, pois a memória dos seus familiares, dos seus pais, dos seus amigos, dos seus familiares mais diretos, pois está ali muito presente, e a oração, a procura das celebrações destes grandes dias ajudam a também aproximarem-se daqueles que estão mais longe e se calhar estão perto, porque a oração, eu costumo dizer que a oração é uma rede muito forte que nos traz mais proximidade, até porque a própria internet. E portanto, eu acho que as pessoas procuram também para se sentirem mais próximas daqueles que partiram e que têm tanta saudade. E, portanto, podemos dizer que faz bem uma ida ao cemitério, uma flor que se coloca. Sim, sim. E isto até está assim muito... As celebrações do dia 1 e do dia 2 estão muito misturadas, não é? Sim. Facilmente, e até porque é feriado no dia 1, portanto as pessoas têm outras capacidades para poderem participar nas celebrações, e no dia de Todos os Santos recordam todos aqueles que estão junto de Deus, que são seus pais, seus familiares, pois se estão no céu, fazem parte deste grupo de santos. E, que é a celebração deste dia 1 deste dia 1 de novembro. Exatamente. E depois, naturalmente, o dia 2, com as flores, com a ida ao cemitério, aquele lugar que é o lugar onde são os restos mortais das seus familiares, é um lugar que diz muito, que é onde as pessoas, de algum modo, se sentem bem. É uma ligação. É uma ligação. Portanto, na oração, no pensamento, na memória, pois ligámos-nos ao céu. Ali ligámos-nos, se calhar, àquilo que foi o histórico, o caminho, a convivência naquele lugar que é o cemitério. Padre Armindo, de que forma é que este tema da santidade é enquadrado na Bíblia e é proposto também na liturgia atualmente? É um tema que é visto na Bíblia de uma forma constante, a santidade como uma realidade sempre presente na vida das pessoas, mas também como procura. Paulo joga mesmo nesta tensão entre o santo que a pessoa, que o cristão já é, e o santo que ainda ele precisa de ser. Isto é, Paulo trata os cristãos por santos, escrevendo-lhes... São Paulo nas várias cartas que... Nas várias cartas. Ele dirige-se, por exemplo, aos cristãos de Roma, chamando-os santos, ou aqueles que que são chamados a ser santos. Tensão, dizia eu, porque ele diz, no fundo diz que o cristão significa ungido. É ungido de Deus, ungido pelo Espírito Santo de Deus, desde o batismo. Como ele nos diz na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6. O cristão é então um já santo, desde o batismo. Mas, por outro lado, ele vive um processo de santificação. Já é, mas ainda não totalmente. E então precisa de continuar a trabalhar até à morte. Ora, então aqui neste dia 1 e dia 2 de novembro, nós celebramos por um lado a vida em que somos santos e somos chamados a ser mais santos,
mas por outro lado meditamos. Hoje de tarde e também no dia da manhã, dia 2, chamado dos fiéis defuntos, nós meditamos na morte. Morte que, para a Bíblia, é uma realidade que faz parte da vida, que dá sentido a si própria, ao ser meditada no contexto do mistério da morte e ressurreição de Jesus, mas a morte é também uma realidade que dá sentido à vida. Dá-lhe sentido à vida na medida em que a morte dá uma característica muito especial à vida. Tem que nos dizer qual é. Nós não viveríamos da mesma maneira se não fôssemos mortais. O meditar, o pensar forte, intensamente na morte, faz viver com mais intensidade e contemplando com muito maravilhosa a vida de todos os dias, apreciando cada momento que nós vivemos, precisamente porque pensamos que somos radicalmente finitos e mortais. Mas não acha que cada vez mais, e até por tantos desenvolvimentos que existem, essa certeza é cada vez mais escondida? Ou é... Escondida, quase se procura esconder. Sim. Não se fala da morte. O vocabulário da morte e a finitude da foi pessoa. banido. E a finitude da pessoa é escondida também, não é? Também, isso. O ser humano, hoje em dia, sobretudo por certas potencialidades que ele tem, por exemplo, com o uso dos instrumentos das novas tecnologias, a um dado momento sente-se como o centro do universo e como totalmente capaz de fazer tudo, sente-se o Deus de si próprio. Portanto, as pessoas, a um dado momento, não precisam de um Deus a quem adorar, sentem-se como o Deus de si próprios. Ora, os filósofos, os pensadores, também as Sagradas Escrituras bíblicas, constantemente nos recentram e chamam-nos a atenção que nós não somos o centro de nós próprios, nós somos finitos, somos limitados e somos mortais. E por isso temos que apreciar cada momento da nossa vida. Claro que poderíamos ficar aqui o resto do tempo a falar sobre este tema, mas temos que avançar, até porque seria interessante evocar um exemplo de quem se achou completamente finita, no caso, acredito, que foi Sílvia Cardoso. O padre Samuel Guedes foi pároco na zona de Paço Ferreira, onde era natural, não é? Que exemplo constituiu Sílvia Cardoso para os seus conterrâneos, para aqueles até que a conheceram, não é, ainda, e de que forma é que ela é evocada? Sim, Sílvia Cardoso foi uma mulher extraordinária, nasceu em 26 de julho de 1856 e ali fez uma obra notável. Ela foi de uma família cristã, profundamente cristã, recebeu a educação cristã e ali foi avançando pela vida fora, pensou em consagrar-se ao Senhor muito cedo, mas de facto depois veio a oportunidade do casamento e ela não desviou essa oportunidade e ficou noiva em 1912. Mas a morte repentina do seu noivo, em 1913, esse projeto do casamento ficou por terra. Então depois começou a dedicar-se àquilo que ela gostava tanto de fazer, a caridade, a oração. Tinha uma profunda intimidade com o Senhor na oração e era nessa oração que ela ia buscar a força e a capacidade para as obras de caridade que desenvolveu na sua terra e por este país fora, porque ela teve a sua intervenção em muitas obras nas várias dioceses do nosso país. E é um exemplo concreto de como este tema da santidade pode estar muito próximo e experimenta-se de forma muito próxima? Exatamente. A Sílvia Cardoso foi capaz de manifestar a experiência de Deus na sua vida e, portanto, concretizou nos projetos, nas obras, nos retiros que desenvolvia, a grande obra que
que ela desenvolveu por esse país fora foram os retiros para leigos. E nesses retiros conseguiu chamar pessoas intelectuais da poesia, da literatura, e que os converteu, ou melhor, ajudou a convertê-los. E, portanto, aí ela foi canal também da santidade de Deus e da presença de Deus na vida de tantos que privaram com ela. Um exemplo muito concreto dos santos que são invocados neste dia 1 de novembro. Em cada sexta-feira nós analisamos as 3 leituras da Bíblia que são lidas nas Eucaristias de domingo e vamos a isso também hoje, apesar de já em menos tempo. Desde logo o texto do Evangelho, e antes de o analisar, vamos ouvir o texto pela voz de Luís Miguel Sintra. Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Vivia ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe de publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas devido à multidão não podia vê-lo, porque era de pequena estatura. Então correu mais à frente e subiu a um sicômoro para ver Jesus, que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou ao local, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, que eu hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se em casa de um pecador. Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, dizendo: Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se causei qualquer prejuízo a alguém, restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque Zaqueu também é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Padre Armindo, o que nos diz esta história do pequeno Zaqueu? Esta história, sim, é uma história exemplar que serve de modelo de ação por parte do evangelista Lucas. Este relato é exclusivo de Lucas, não é contado pelos outros evangelistas. Ora, nós temos aqui um exemplo concreto de uma lógica e de uma narrativa que percorre toda a Bíblia. É essa narrativa em que encontramos constantemente procuradores de Deus. Gente que está à procura da transcendência, procura da luz, procura da verdade e, à medida que vão procurando, apercebem-se de que eles, procuradores, estavam a ser procurados. De facto, a Bíblia apresenta-nos sempre Deus a tomar a iniciativa de revelação e de salvação para as pessoas. Este caso, esta história de Zaqueu é um modelo estupendo dessa lógica da história da salvação na revelação bíblica. De facto, Zaqueu vai à procura de Jesus. Teria ouvido falar vagamente dele e vai à procura de Jesus. Ele que era rico, ricaço, porque enriquecia com as taxas, os impostos que os seus colaboradores, porque ele era chefe de publicanos, chefe dos que... Não era cobrador de impostos, era chefe dos cobradores de impostos. Portanto, nem se movia, nem sujava as mãos, os outros traziam, e ele, naturalmente, cobrava a maquia. Né? Era rico, portanto, era visto como um grande pecador, colaboracionista com os romanos. E Zaqueu vai à procura de Jesus, sente-se insatisfeito, mas, segundo a história, é Jesus que primeiro olha para ele, olhou para cima, viu e então chama-o: desce depressa, porque quero ficar em tua casa. Desce depressa. E desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Desceu, vejamos aqui 3 palavras que são um autêntico tratado, valem mais do que um tratado de teologia ou de moral.
rapidamente recebeu e com alegria. Esta abertura, este acolhimento de Jesus por parte de Zaqueu é o que o salva, é o encontro. Ele procurava e afinal sentiu que estava a ser procurado pelo próprio Jesus e deixou-se invadir pela presença de Jesus na sua casa. Jesus que não lhe põe condições. Isto é que é interessante. Talvez isto tivesse cativado muito o pecador Zaqueu. É que Jesus podia lhe ter dito: Zaqueu, tu és um grande pecador e, portanto, se tu te converteres, se deres metade dos teus bens aos pobres, então eu perdoo-te e salvo-te. Jesus não faz isso. Mas Zaqueu tomou essa iniciativa, não é? Jesus toma a iniciativa e Zaqueu depois vai tomar a iniciativa porque Zaqueu converte-se depois de se sentir amado e perdoado. Jesus é que toma a iniciativa. Jesus salva o primeiro. O que o salva é o encontro. E então, aí temos que dizer que Zaqueu fez a sua parte. Isto é, ele respondeu e correspondeu à salvação que tinha recebido, ao dom. Ele depois fez boas ações, mas já são uma resposta ao dom da salvação, que é o próprio Jesus para com ele. Padre Samuel, que mensagem traz aos dias de hoje esta narrativa? É muito interessante levar ao nosso pensamento esse querer ver Jesus. Esse ver parece-nos um ver mais do que as aparências. E, portanto, querer ver Jesus é querer sentir a novidade de Jesus, é estar com Ele de perto, é poder caminhar com Ele, é a possibilidade de poder ser discípulo dEle, de o seguir, dado o que tanto ouvia falar dEle. E, portanto, esta procura do Senhor, de encontro com Ele, fez com que o Senhor também tomasse a iniciativa, é sempre Ele toma a iniciativa e o chama. E este encontro que depois fazem os dois faz com que o próprio Zaqueu sinta na sua própria vida aquele amor e aquela misericórdia revelada em Jesus Cristo que o transforma. Portanto, este amor e esta misericórdia não é uma coisa que ele conquista, mas sim um dom que o próprio Jesus lhe concede e que transforma a sua vida. Quer dizer que quando procuramos o Senhor e sentimos esse amor e essa misericórdia, tornamos-nos beneficiários, isso transforma a nossa própria vida, mas nós também somos chamados a ser canais e sermos instrumentos desse mesmo amor, dessa misericórdia, para ajudarmos a transformar a vida do mundo. E nesta análise que fazemos aos textos da Bíblia, em cada sexta-feira neste programa, vamos para a primeira leitura, é do livro da Sabedoria, no capítulo 11, o que diz, desde logo, a abertura do texto: o mundo inteiro é como um grão de areia na balança. Este texto do livro da Sabedoria está aqui para fazer ligação, naturalmente, para fazer a ligação com o Evangelho onde se falava do episódio de Zaqueu. Zaqueu, que aparece como um pecador, e agora aqui diz-se que Deus... Disse a Deus, não olhais para os pecados das pessoas, para que se arrependam. Advertis os que pecam, recordando-lhes os seus pecados, para que se afastem do mal e acreditem em vós, Senhor. Este texto marca um ponto de progresso, enorme progresso, na história da revelação de Deus, ao longo da história do povo de Israel. Não se diz aqui, neste breve trecho, mas ele está situado numa meditação do autor do livro da Sabedoria sobre o êxodo dos hebreus do Egito. E lá no livro do Êxodo, os egípcios são castigados, enquanto que os hebreus são salvos, libertados pelo Deus do povo de Israel. Ora bem, o autor do livro da Sabedoria, agora, no século I antes de Cristo, é quando ele terá sido escrito em grego, e no contexto grego, no norte do Egito, agora, passados muitos séculos, a meditação de Israel sugere que
o Deus de Israel não é um Deus castigador. Aqui revela-se um novo traço da imagem de Deus. O Deus de Israel é um Deus que perdoa, tem compaixão, mesmo para com os pecadores. Então, perdoaria também aos egípcios, apesar de que aqui no texto não se diz. Padre Samuel Guedes, o seu comentário a este texto? É interessante sentir que, apesar da nossa pequenez, da nossa fragilidade, dos nossos pecados, Deus ama-nos sempre. E ama-nos assim, nesta fragilidade e nesta pequenez. E, portanto, o Papa Francisco costuma dizer que o maior pecado do homem não é propriamente o pecado em si, mas não aceitar e não receber esta misericórdia de Deus. Portanto, saber que Deus está sempre pronto a perdoar a todos, sem exceção, mesmo àquele que eu não gosto tanto. E, portanto, se calhar eu tenho que mostrar também a esse que não gosto tanto, que este Deus que me ama e que eu amo também o ama a Ele e está disponível para fazer caminho com Ele. E vamos à terceira e à última mensagem que surge dos textos que são lidos nas Eucaristias deste domingo, a carta aos Tessalonicenses. Que convite é feito, Padre Armindo Vaz, para que não nos deixarmos alarmar por qualquer manifestação profética? O que é que está em causa? Nesta festa de todos os santos, apraz-me sublinhar o que Paulo diz aqui aos Tessalonicenses, na sua segunda carta. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós seremos glorificados em Jesus e Jesus glorificado em nós. Nós sabemos o que na Bíblia significa esta glorificação no contexto do uso da palavra glória, que em hebraico significa o ser, o peso, a riqueza da pessoa e, portanto, o resplendor da pessoa projetado para o exterior. Ora, então, glorificar a Jesus significa reconhecê-lo como Jesus e como Filho de Deus. E que nós sejamos glorificados nele significa que ele nos reconhece como seus irmãos e como filhos de Deus. É a mensagem para este dia de Todos os Santos. Sim, eu acho que é importante nós também sentirmos que o cristão precisa de configurar a sua vida a Jesus e agrafar a sua vida a Jesus. E neste caminho vai vivendo esse percurso para a santidade. Nós somos chamados a essa santidade. Portanto, não temos melhor conselho, vivência para vivermos este dia de Todos os Santos. Ficam esses desafios. Agradeço o Padre Samuel Guedes, da Diocese do Porto, e o Padre Armindo, que aqui vai colaborando connosco enquanto explicador das Sagradas Escrituras, por terem estado connosco neste dia de Todos os Santos, onde quisemos também, enfim, referir e valorizar essas atitudes de proximidade em relação a quem já partiu. Muito obrigado por terem estado no programa Eclésia. Mais logo, às 22h45, siga a nossa edição na rádio, na Antena 1. Até lá, votos de uma ótima tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.